Que bom que você veio à casa do Senhor esta noite, porque eu tenho de Deus uma palavra para o teu coração nesta noite. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13, leremos do versículo 6 ao versículo 9. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Aleluias. Oh, aleluias. Que gostoso ouvir daqui de cima as páginas da Bíblia sendo passadas. Isso me traz uma alegria muito grande. Você achou? Diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Deus bendito, Pai glorioso, temos lido a Tua palavra e diante da Tua presença, Senhor, com os corações dilatados, abertos, prontos para ouvir a Tua palavra. Ministra a minha vida, Senhor, em particular, ministra a mim uma palavra, Senhor, que me transforme, que me faça amadurecer, que me faça alcançar a estatura que o Senhor deseja que eu alcance. Ministra a cada um de nós, é a minha oração. Usa-nos para a glória do Teu nome, é a minha oração no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. E você pode tomar o teu lugar. Aleluias. É impossível nós lermos esse texto sem antes, primeiro, entendermos que o capítulo 13, ele já começa tratando sobre 2 temas: arrependimento e oportunidade. Então, estamos lendo o versículo 6 ao versículo 9, o comentarista Lucas, ele vai tratar de um assunto específico, ele vai usar um tema, uma parábola contada por Jesus. Mas os versículos anteriores, do versículo 1 ao 5, também vai trabalhar esse tema. Então você vê, você percebe a importância que o escritor está dando ao tema arrependimento e oportunidades dentro desse capítulo, porque ele já começa falando sobre isso. Ele diz: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí então ele chega no versículo 6, e ele parece que está mudando de assunto. Aí ele vai contar uma parábola. Então ele continua dentro do mesmo tema. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não a acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandará cortar. Então esse tema, parece que ele muda de assunto, mas não muda, ele continua falando sobre o mesmo assunto. Então, o tema para essa mensagem desta noite é o Evangelho da segunda oportunidade.
As terras, e eu quero pensar com você em algumas coisas nesta noite. As terras boas elas eram escassas em Israel, ainda são, e tinham que ser muito bem aproveitadas. Se você conhece um pouquinho da geografia bíblica, você vai ter que concordar comigo que Israel, espaço para plantar, são escassos, são altamente procurados, porque boa parte do território é formado por desertos, terrenos rochosos, montanhas, vales. Então, aonde se tem um espaço para plantar, é super valorizado aquele espaço. A figueira dessa história tinha boas possibilidades, todos os recursos de que precisava para frutificar, mas não estava aproveitando. Obviamente que quando um agricultor, alguém ia plantar algum tipo de cultura naquela terra, ele antes preparava aquela terra, ele arrancava os troncos de árvore, raízes, pedras, ele revirava aquele terreno, colocava minerais naquele terreno para adubar aquela terra. Então ele investia tempo e dinheiro naquele terreno que ele vai plantar a partir de agora. Então você imagina, todos os recursos que a pessoa tem, ela está investindo naquilo, de onde ela vai tirar o sustento da vida dela. Esta árvore, esta figueira, ela é plantada no meio de uma vinha. E a figueira, deixa eu falar um pouquinho da figueira. A figueira, ela não cresce muito, ela não fica muito alta, mas ela ocupa espaço para as laterais. Ela cresce para os lados. E obviamente que a figueira, a planta, a árvore, ela é bem diferente em todos os aspectos de uma parreira, de um pé de uva. É bem diferente. Então, plantando ela ali naquele lugar, aquela figueira, ela vai chamar toda a atenção para si, porque ela é diferente das outras árvores que estão plantadas ali. Ela é diferente do vinhedo. Então é possível alguém chegar e não perceber aquela árvore ali no meio. Há um destaque sendo dado para aquela planta, para aquela árvore. Ela está ali. Outra coisa é que o fato de ser uma figueira no meio de um vinhedo a destacava, e era impossível ela passar desapercebida. Você nesta noite é uma figueira do Senhor plantado no meio de um vinhedo. E é você. Não pense que é o irmão do lado. Não, é minha esposa. Não, é você. Não é o seu esposo. Somos cada um de nós. Somos uma figueira se destacando no meio de um vinhedo. Você é uma figueira no meio da sua família. Você pode ser uma figueira lá no teu trabalho. Você pode ser uma figueira lá na tua faculdade, no meio da tua vizinhança, no teu condomínio. Você se destaca no meio de todas as outras. Por quê, pastor? Porque foi o Senhor quem te plantou naquele lugar. Muitas das vezes o fato de você ser diferente atrai sobre as pessoas um olhar de desprezo, atrai sobre as pessoas um olhar de inveja. Elas olham para você, são todas elas iguais, você é a única diferente. Você é a única diferente, mas você é diferente por uma única razão: Deus te fez diferente, e foi Deus que te plantou naquele lugar. Você não foi um acidente de percurso, você não foi uma semente jogada por acaso dentro daquele terreno. Não, o Senhor te plantou com um propósito. Essa figueira, ela vai ocupar um espaço enorme. E é óbvio, irmãos, que se o agricultor plantou, é porque ele pensa em colher figos em algum momento. Ele não te plantou ali apenas para fazer sombra, porque se fosse com o propósito de fazer sombra, ele fazia uma tenda, dava muito menos trabalho para ele, e não gerava essa frustração. Mas Deus resolveu plantar uma figueira no meio de uma plantação de uvas, e o que Ele espera é que esta figueira produza frutos. Por que razão? Você não vê, a gente não percebe,
Mas esta figueira, assim como os pés de uva, eles vão extrair da terra, do solo, todos os seus nutrientes. Ele vai extrair a água, que também é escassa naquela região. Todas aquelas plantas vão concorrer às mesmas oportunidades para sobreviver. Os nutrientes que tem ali, eles se esgotam. Tanto se esgotam que de tempo em tempo a cultura deve ser mudada. Tem que se dar um descanso para a terra, aduba-se a terra, e depois você planta de novo, que é para dar um tempo para a terra poder recuperar os minerais que ela perdeu, fornecendo para as plantas que ali foram plantadas. Então você imagina, esta figueira, ela está recebendo luz, está recebendo água, ela está recebendo todos os nutrientes que o solo pode fornecer, para que ela produza frutos. E o texto diz que o dono da plantação, todo ano vai lá. Todo ano ele vai lá olhar. É claro, irmãos, já que o Senhor Jesus está usando uma parábola, então eu vou me valer desta parábola para continuar nesta linha de raciocínio. Por quê, pastor? Porque Deus não se frustra. Deus não gera expectativa, porque Ele sabe de antemão todas as coisas. Ele é onisciente. Mas como Jesus nos coloca uma parábola diante de nós, eu vou aproveitar deste gancho. E eu quero pensar com você nesse agricultor que plantou, gerou expectativa no coração dele. E agora o texto diz que este ano ele vai lá e ele olha no pé de figo e ele não acha um figo sequer. Imagina a frustração dele, depois de olhar para a figueira e não encontrar nenhum figo. Imagino eu perguntando, ele perguntando para o vinhateiro, o dono o responsável pela vinha. E aí, Gesiel, você plantou aí? Você regou essa planta? Você adubou ela? Não, chefe, eu fiz tudo o que deveria fazer. Eu estudei a terra, estudei a planta, tenho feito tudo o que eu posso para que ela produza. Mas não deu nada, rapaz, que frustração. E aí o proprietário ele volta no ano seguinte. E no ano seguinte ele observa de novo o pé de figueira. Ele olha lá e procura por um figo sequer. E ele não acha nenhum. Imagino ele olhando para o vinhateiro de novo, perguntando: nada esse ano de novo, né? Patrão, eu vou ver o que consigo fazer, eu vou ver se eu dou uma podada nela, eu vou ver se boto um esterco no pé, vou jogar mais água, vou ver se eu faço alguma coisa. No ano seguinte, o dono da plantação, ele volta de novo lá, e ele olha pela terceira vez, e nada vê. Então nós chegamos no texto, aonde ele chega com uma decisão. Qual é a decisão dele? Corta esta árvore, porque já é o terceiro ano que eu venho procurar nela frutos, e ela não produz frutos. Por que é que ela está inutilmente extraindo do chão todos os nutrientes para produzir e ela não produz? O que ela está consumindo, ela está tirando das outras que estão produzindo. Então me é melhor cortá-la e no lugar dela que está ocupando muito espaço, plantar mais vinha ou plantar outra planta que vá atender as minhas expectativas. Você lembra de João Batista quando ele diz que o machado já está posto à raiz? Ele diz um discurso bem fácil, bem bonito, né? Ó raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aí ele diz: olha, arrependei-vos, porque o machado já está posto ao pé da árvore. Ou seja, produza frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à planta. Agora no texto, Jesus vai dizer que ele procurou durante 3 anos consecutivos frutos naquela figueira, e ele não achou. E aí qual é a decisão do agricultor? Corta ela. Aí, irmãos, eu sou grato a Deus pela presença do Espírito Santo na minha vida, porque ele vai virar e vai dizer assim: pai, dá mais uma chance para o Gesiel, dá mais uma chance para ele. Olha, eu vou adubar ele este ano,
Ó, esse ano eu vou cavar mais perto do pé dele, eu vou deitar mais água nesta planta, eu vou visitar mais o Gesiel, eu vou tratar mais com ele, eu vou trabalhar mais nele este ano. E se esse ano que vem ele não produzir, aí o Senhor corta, mas dê mais uma oportunidade para ele. Deus manda dizer nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, que hoje é o dia da segunda oportunidade que Deus está dando para você. 2022 é para Jesus, vamos fazer melhor. Se é para Jesus, faça melhor. « 2022 é o ano que o Espírito Santo pediu para Deus mais um tempo para trabalhar na sua vida. 2022 o Espírito Santo vai trabalhar em você como nunca antes trabalhou, porque é uma expectativa toda colocada em você, porque se ano que vem você não produzir, o machado já está dado ordem para cortar a árvore. Então esse ano, meu irmão, se prepare para grandes coisas de Deus na tua vida, porque este ano o Espírito Santo vai trabalhar mais em você. Vai. Ele vai, porque este pode ser a tua última oportunidade. Repetidamente, direta e indiretamente, Jesus nos lembra que seremos julgados pelas oportunidades que nós perdemos. O tempo todo na Bíblia, Jesus vai nos mostrar isso. E a parábola nos ensina que a inutilidade convida ao desastre. A inutilidade é um convite para o desastre. Além disso, a parábola nos ensina que o que só recebe não sobrevive. Aquele que só recebe e nada dá em troca, ele tem os seus dias contados. Esta árvore, ela só recebe, mas ela tem muito mais do que 3 anos, porque teve o tempo que foi plantado, houve um tempo para ela crescer, e a partir daí começar a produzir. E o texto diz que Deus considera isso. Então Deus está considerando o teu tempo de crescimento, o teu tempo de preparo. A figueira estava sugando todos os nutrientes que havia na terra, mas não produzia nada em troca. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que tiram mais do que colocam, e aquelas que colocam mais do que tiram. Pensa nisso como um cartão de crédito. Há pessoas que mais depositam no banco do que sacam. Elas se preocupam em guardar, se preocupam em poupar, e é uma decisão sábia, é uma estratégia inteligente. Elas só depositam, E há um outro grupo de pessoas que usa o cartão de crédito como se a fatura não fosse chegar um dia, e eles só passam o cartão. E tem gente que pega um cartão, vai na loja e fala: passa esse aqui. Aí ele está vendo que a atendente está tendo dificuldade para passar. Se esse não passar, tem esse outro aqui. Não passou não? Então, peraí, tem esse outro aqui. Eu falei: meu Deus, quantos cartões essa pessoa tem? Eu já vi isso na loja. Eu trabalhei em shopping center. E já vi pessoas tirar 5, 6, 7 cartões para tentar pagar, e nenhum dos 7 passou. Imagina as faturas desta pessoa. Então, aquele que só saca, sabe que o desastre está logo na segunda curva, está logo na próxima curva. Quem só recebe e não entrega nada, está caminhando na direção da ruína. Todos nós, irmãos, estamos em dívida com a vida. Você, quando nasceu, quando nasci, nascemos nu, sem nada. E alguém investiu em nós. Alguém nos amamentou, sem eu pagar nada. Alguém me vestiu, alguém me educou, supriu as minhas necessidades. Então eu estou em débito com esses que investiram em mim.
Depois, você chegou aqui hoje e você se sentou, já tinha um lugarzinho guardado para você, uma cadeira confortável. Quando você sentou aí, o ar estava ligado, e eu não vi ninguém aqui se abanando por causa disso. Você de repente trouxe um amigo, uma amiga visitante para ouvir a palavra do Senhor hoje, e ela se sentou nesse lugar confortavelmente, porque um dia alguém investiu para que você pudesse fazer isso. A pergunta que eu preciso me fazer nesta noite é: eu estou retribuindo isso? Eu também estou preparando para que outras pessoas no futuro tenham as mesmas oportunidades que eu tive? Eu posso fazer igual ou eu posso fazer mais? Quanto mais eu invisto no reino, mais dividendos eu recebo. Então você vai aprender uma coisa hoje e você nunca mais vai repetir isso em nome de Jesus. Quando alguém te perguntar se você é crente, você não vai nunca mais dizer: ah, eu sou membro de banco, porque Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Eu sou uma planta plantada para produzir sombra. Deus não te plantou para produzir sombra, Deus te plantou para produzir fruto. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida que o próximo ano será o ano da sua maior frutificação. O próximo ano você vai produzir como nunca antes produziu, e vai ser só o princípio de grandes safras de Deus na tua vida. Porque, meu irmão, Deus não te chamou para ficar sentado no banco. Ah, pastor, a minha maior alegria é quando eu venho, sento e eu ouço a palavra, tá? E o que você faz depois que recebe esse nutriente? O que você faz depois de receber esta luz? Depois de receber oxigênio? Depois de receber todos esses nutrientes, o que você é capaz de produzir para o reino? Esta é a pergunta que Deus está fazendo para mim, mas está fazendo para você também. Porque Deus já disse que vai nos entregar este lugar, que já nos entregou a palhoça, que já nos entregou este lugar. Mas não são os anjos que vão descer para ministrar aqui. É você, é você, é você. Somos nós que Deus vai usar para saquear o inferno e povoar os céus. Aleluia! E eu não vou fazer isso apenas produzindo sombra não, meu irmão. Deus vai encher o teu coração com uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa. O ecossistema, todo o ecossistema depende de você. Depende do que você frutifica. Você sabia que para aparecer um fruto, antes do fruto, tem que aparecer uma flor? Primeiro, aparece o broto abre-se em flor, e aí os insetos, a abelha, ela voa pelaquela flor, e ela retira daquela flor os gametas masculinos, e ela vai então polinizar aquela flor. Ela vai para uma outra e vai fazer a mesma coisa. Aí ela pega os gametas masculinos dessa e coloca na outra. E quanto mais flores aquela abelha voar e polinizar aquelas flores, mais certeza de que haveremos frutos. Se aquela flor aberta, a abelha não passar por aqui, ou o inseto não fizer isso, depois de um tempo ela vai se murchar e ela vai cair. Aonde ela caiu aquela flor, não vai haver fruto. Mas você percebe que antes de produzir fruto, você já começou a produzir algo antes disso? Você produziu flor, beleza. E a beleza se põe na mesa. É por causa da flor que nós temos uma iguaria chamada mel. O mel só é feito por causa da flor. Meu irmão, Deus quer te usar muito além daquilo que você consegue imaginar.
Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida muito mais do que você pensa. Eu achava que era só fruto, Ciro. Eu achava que eu era capaz apenas de produzir frutos, mas não. Antes de fruto, eu preciso florescer. E quando eu floresço, eu vou cuidar de todo um ecossistema. Por quê, pastor? É bem oportuno, deixa eu dizer para você. Há uma frase atribuída a Albert Einstein, que diz assim: se as abelhas desaparecerem do planeta Terra, a humanidade só tem mais 4 anos de vida. Por quê? Tudo que nós comemos de frutas, elas precisam passar pela polinização. Se não houver abelhas para polinizar, não vai existir fruto. Então você percebe que a flor é o prenúncio de fruto. Você já está florescendo? A primeira coisa que a gente percebe quando tem uma plantação florescendo é o perfume. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 16. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas, quando passam perto de você, conseguem só com o olfato perceber Cristo na tua vida? Elas conseguem, sem você precisar dizer que é crente, as pessoas conseguem perceber Cristo na tua vida? Isso já é um sinal de que tem plantação de Deus vindo por aí, que tem frutos vindo aí onde você está. Ah, irmãos, há 2 tipos de fruto aqui. Nós temos o fruto que é produzido para consumo interno, mas também você sabe que existe fruto produzido tipo exportação. Deus está nos chamando para produzir não apenas internamente, apenas para consumo interno. Deus está nos convocando, Deus está nos chamando para produzir frutos tipo exportação. O que Deus vai produzir na tua vida não vai ficar aqui neste lugar. Deus vai te usar para produzir frutos que irão alcançar esta nação e irão alcançar os outros povos, porque quando Deus coloca a mão sobre nós, meu irmão, você vai ter que florescer este ano. O Espírito Santo já está, eu percebo o Espírito Santo trabalhando em nosso meio aqui e convencendo cada coração de que este ano foi o último ano que você deu desculpa para o Senhor dizendo por que não frutificava. Sabe, irmãos, nós somos especialistas em dar desculpas. Nós somos especialistas. Por que você não está fazendo? É porque eu não tenho oportunidade, porque há uma inveja muito grande, porque eu sou uma figueira muito bonita. Oh, meu irmão, oh, meu irmão. Deus é onisciente. Deus é onisciente. Não há nada que eu venha falar que Ele já não saiba. Então eu te pergunto, seja sincero. Você acha que a nossa desculpa vai colar diante do Senhor? Você acha que eu tenho desculpas para dar? Não, mas porque o pastor não me deu oportunidade para pregar no microfone. E você acha que o evangelho só se faz do microfone? Você acha que o evangelho não é feito aí de baixo? Ele é muito mais eficaz aí de baixo, porque eu só sou capaz de fazer isso aqui de cima. Individualmente, como ovelha, eu também, quando vou no mercado, eu faço, eu evangelizo um, evangelizo o outro. Mas deixa eu aproveitar a abelha. Pediram para não caminhar aqui, porque só temos uma câmera hoje, eu não posso ficar andando para cá e para lá, por isso que eu estou preso aqui no lugar. Mas o que a abelha faz? A abelha vem nessa flor, poliniza essa flor, depois ela vai para outra, e ela vai fazendo com que essas flores venham frutificar. Olhando aqui de cima, eu vejo nitidamente uma colmeia aqui hoje. Eu vejo abelhas que irão voar por toda esta cidade, trabalhando para Jesus e produzindo mel.
voando de flor em flor, anunciando o evangelho da salvação, anunciando o evangelho da segunda oportunidade, porque, meu irmão, quem produz são as abelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que não existe abelha sem atividade numa colmeia? Eu, quando comecei a estudar sobre as abelhas, eu fiquei encantado, porque se a palavra de Deus se comparava ao mel, eu achei e pensei, puxa, por que não comparar o cristão à abelha? Então eu comecei a estudar, e eu fiquei assustado com o que eu fui descobrindo. Por exemplo, a abelha, ela tem atividades diferenciadas dentro da colmeia, igual a Efésios capítulo 4, versículos 6 e 11. A uns Deus deu para apóstolo, outros para evangelista, outros para mestre. Dentro de uma colmeia, você tem, nem todas as abelhas vão coletar néctar, você sabia disso? Nem todas as abelhas vão coletar pólen. Algumas são chamadas de faxineiras porque ficam dentro da colmeia, mantendo a colmeia limpa. Outras são chamadas de enfermeiras, porque essas são específicas para cuidar das larvas que um dia virarão novas abelhas. Exatamente como o presbítero Adriano, que está cuidando dos novos convertidos. Existem aquelas que são guardas, que estão tomando conta da colmeia, para que outros invasores não possam entrar aqui. Cada um tem uma atividade, mas não tem uma abelha que não tenha uma atividade. Sabe quem é que não produz mel? O marimbondo. O marimbondo é o único que não consegue produzir mel. Não olha para o lado, pelo amor de Deus, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Como é que eu consigo diferenciar uma abelha de um marimbondo? É tão simples. É tão simples. A abelha está sempre ocupada, de flor em flor, porque ela tem um trabalho a fazer. Uma única abelha, para produzir 1 quilo de néctar, ela precisa fazer o equivalente a dar uma volta na Terra, no planeta Terra, para produzir 1 quilo de néctar. Então você percebe que a abelha, ela tem trabalho o tempo todo, ela não para, ela está sempre trabalhando, está sempre trabalhando, está sempre trabalhando. Por isso que a harpa, acho que tem aquele hino que diz, quero trabalhar para o meu Senhor, porque a abelha está sempre trabalhando, ela não tem tempo para conversinha fiada, ela não tem tempo para fofoca, ela não tem tempo para falar da vida dos outros, ela não tem tempo para ir falar do irmão em outro lugar. Por quê, pastor? Porque ela fala assim, igual Neemias, estou ocupado numa grande tarefa e eu não posso parar, eu tenho que produzir mel. Algumas pessoas, o que elas conseguem produzir é apenas dor. Pergunta para o marimbondo. Pergunta para o marimbondo. Elas são especialistas em causar dor nas pessoas. Ela consegue chegar em alguém que está trabalhando e traz uma palavra de desânimo para aquela pessoa que está trabalhando para Jesus, para ver se consegue fazê-la desanimar e parar, porque ela sabe, todo marimbondo sabe, meu irmão, todo marimbondo sabe qual é o final dele. Você conhece alguém aqui na região que cria marimbondo? Alguém? Levanta a mão aí. Pastor, eu gosto, eu tenho lá umas 2 casas de marimbondo que eu estou criando com muita alegria. Você conhece alguém que faça isso? Eu estou criando marimbondo, pastor, eu sou especialista em marimbondo. Não, mas agora a abelha você conhece. Por quê? Porque marimbondo não produz mel. Agora eu te garanto que se aparecer uma casinha de marimbondo na tua casa, você vai chamar alguém corajoso para acabar com aquela casa de marimbondo. E aí, o corajoso vai pegar uma vara bem comprida, vai colocar pano lá na ponta daquela vara, vai tacar querosene, álcool, gasolina naquele negócio, vai pegar aquela vara em chamas e vai enturrar aquilo na casa do marimbondo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o fim de todo marimbondo é ser queimado no fogo. Naquele grande dia, a diferença será essa: as abelhas estarão com o Senhor nos ares, e os marimbondos pegando fogo com casa e tudo. Então Deus está perguntando para mim nesta noite: meu irmão, você não é um marimbondo. Aqui de cima
Eu só vejo abelha. Você sabia? Você sabia que a abelha, ela tem um frasco, uma bolsa no abdômen? Isso é científico, tá? Ela tem um frasco, uma bolsa no abdômen, aonde ela carrega um perfume que a identifica naquela colmeia. Por isso que a abelha daqui não vai na outra colmeia, porque se ela chegar lá, o perfume dela é diferente da outra, ela pode ser atacada. Cada abelha tem um próprio perfume que a identifica na sua colmeia. 2 Coríntios diz que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. Nós somos identificados no primeiro momento pelo perfume, irmãos. Você tem que exalar esta fragrância do Senhor. Oh, que gostoso. Oh, Espírito Santo, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui, ó Deus, os teus filhos, Senhor. Ah, Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em cada vida, para que cada um produza para a glória do teu nome, Senhor, belos frutos, frutos tipo exportação, Senhor, e que não haja em nosso meio, Senhor, nenhum marimbondo, ó Pai. Ah, Senhor, mas é tão triste saber que no meio do trigo sempre vai haver joio. Senhor, guarda-nos, ó Pai, destas influências. Guarda-nos, ó Deus, de como abelhas que somos, escolhermos uma vida de marimbondo. Senhor, nos usa para a glória do teu nome, Senhor, no nome de Jesus. O versículo 7 do capítulo 13, aquela figueira perdeu grandes 3 oportunidades. O versículo 8 diz que há um limite para essas oportunidades. Há um limite. Você sabia que há um limite de Deus para as oportunidades que Ele te dá? Ele diz assim, ó, o Espírito Santo fala assim: mais um ano, dá mais uma chance para Ele, deixa esse ano pelo menos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. E a tua oportunidade, meu irmão, a tua oportunidade, minha irmã, pode ser hoje. Deus pode estar dando, hoje pode ser este dia que o dono da vinha falou que ia te cortar, mas aí o Espírito Santo intercedeu por você hoje dizendo: Pai, dá mais esse ano para ele. Eu vou trabalhar na vida dele, na vida dela, e no próximo ano, ele vai frutificar. No próximo ano ele vai produzir como nunca antes produziu. O versículo 9 me traz uma palavra de esperança, porque ele diz: se ele der fruto, há uma expectativa do Espírito Santo na tua vida. Quando ele diz: e se o ano que vem ele der frutos, deixa eu trabalhar nele. Há uma expectativa do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Talvez você diga: pastor, ninguém acredita em mim, pastor, ninguém me dá uma oportunidade, pastor, ninguém me dá uma chance. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está te dando mais uma oportunidade, porque o Espírito Santo acredita que você pode produzir sim. Mas o texto termina no versículo 9 com uma advertência, e ele diz: se depois de mais essa investida ele não produzir, então o Senhor corta. Então existe uma advertência, existe, claro, um juízo de Deus no futuro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, deixa eu ler esse texto para você. Eu sei que aquelas horas já estão avançando, mas eu quero que você saboreie comigo esta palavra, porque é tão gostoso, irmãos, quando a gente encontra na palavra a resposta para tanta coisa. 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, capítulo 3, versículo 9 ao 12, 3, versículo 9 ao 12, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aviso aos marimbondos, está chegando esse dia. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo, trato e piedade. Eu preguei há uns 13 anos atrás. Eu havia pregado numa igreja lá no Belo Horizonte, numa igreja, numa favelazinha lá no interior. E eu preguei exatamente sobre a Bíblia como mel. E eu queria mostrar às pessoas a necessidade que nós temos de nos apaixonarmos pela palavra e nos deliciarmos nelas todo dia. Quando eu cheguei em casa, sentei no sofá, liguei a televisão no Discovery Channel e estou tirando os sapatos. E de repente a reportagem que está dando na televisão estava falando sobre o CDC, Complexo do Declínio das Colmeias. O repórter, assustado, virava para o apicultor e perguntava para ele: mas o que aconteceu com as suas abelhas? E aí o apicultor respondeu: eu não sei te dizer, eu só sei que um dia de manhã eu levantei cedo e vim para cá para vê-las sair para trabalhar, e eu vi quando as abelhas saíram de manhã nos enxames e foram trabalhar, e elas nunca mais voltaram. Aí o Espírito Santo falou para mim: um dia também vai ser assim com o meu povo. Eles vão sair para trabalhar e nunca mais eles vão retornar, porque estarão comigo para a eternidade. Eu olhei aquilo, eu comecei a chorar na sala. Eu falei: uau! Deus falou para mim: anota, porque eu estou te dando algo precioso. Eu peguei e comecei a anotar aquilo, e a partir daí comecei a estudar sobre as abelhas. Eu comecei a estudar. Você sabia que as abelhas estão desaparecendo da terra? Elas estão sumindo. É Deus dando um aviso para o seu povo. Já já, irmãos, hora ou outra alguém vem reclamar do som da igreja, reclama que parou o carro na frente, reclama que parou o carro atrás. Vai chegar um dia que eles vão vir aqui e esta colmeia vai estar vazia. Não vai ter mais barulho, não vai ter mais nenhum aqui. Ninguém vai reclamar do barulho que a colmeia está fazendo, porque ela vai estar vazia. Aí os apicultores, as pessoas aí fora vão estar assustadas, perguntando: o que houve? Na década de 80, para não dizer antes, nós cantávamos um hino que o Brasil inteiro cantou. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Oh, meu irmão, Maranata! O nosso Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Prepara-se, Israel, para se encontrares com o teu Deus. Aleluia!